Afonso Henriques, nascido em Guimarães, conquistou Lisboa com apoio dos cruzados, se tornando rei de Portugal. Sancho I transformou Coimbra no centro de seu reinado, guerreou contra os mouros, aproveitou a passagem dos soldados da Terceira Cruzada para conquistar Silves. Afonso II, o início de seu reinado ficou marcado por revoltas, isso porque suas irmãs disputavam o reino. O Papa Inocêncio interferiu e o rei indenizou as irmãs. Afonso criou o primeiro sistema de leis do Reino de Portugal. Sancho II, durante seu reinado, teve conflitos com a Igreja Católica, quase chegando a ser excomungado. Afonso III deu grande atenção à classe média e o mercado, chegando a ser considerado o pai do Estado português. Foi em seu reinado que Portugal se tornou totalmente independente depois do tratado com Afonso de Castela. Dom Dinis procurou acabar com os conflitos com a Igreja Católica, acolheu os templários após a queda de Acre. Afonso IV teve muitos conflitos com Castela. Foi em seu reinado que Inês de Castro foi decapitada. Pedro I, se diz que Pedro mandou tirar o corpo de Inês do túmulo e ordenou que os seus executores beijassem sua mão e em seguida os executou. Seu apelido Justiceiro foi dado devido ao modo que aplicava a justiça. Fernando I foi o último rei da dinastia de Borgonha. Dom João, pelo fato de Fernando não ter sucessores, se tornou rei em seu reinado. As embarcações começaram a utilizar a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Dom Duarte, chamado de rei filósofo, tinha muito gosto pela arte e poesia e incentivou a exploração marítima. Afonso V conquistou terras no norte da África. João II reinou em períodos diferentes, seu reinado foi muito curto. Manuel I prosseguiu com as explorações marítimas, chegando até descobrir o caminho marítimo para as Índias. Foi o primeiro rei de Portugal a ter o título de Senhor do Comércio. João III continuou a política centralizadora de seu pai para fazer face à pirataria. Iniciou a colonização efetiva do Brasil com as capitanias hereditárias. Sebastião batalhou na Batalha de Alcacer-Quibir, morrendo nela. Sua morte não foi aceita pelos portugueses. Foi sucedido pelo seu tio porque não tinha herdeiros. Henrique I já era muito velho quando assumiu, não tinha herdeiros. Sua morte gerou uma crise de sucessão do trono em Portugal. Felipe II era rei da Espanha, primo de Sebastião, se tornou também rei de Portugal, dando início à União Ibérica. Felipe III, da Casa dos Habsburgo, era um exemplo de mau monarca. Felipe IV, durante seu reinado aconteceu a Guerra da Restauração, que deu fim à União Ibérica. João IV foi responsável por libertar Portugal da Espanha, deu início à dinastia de Bragança. Afonso VI era fisicamente e mentalmente fraco, tanto que conspiraram para tirá-lo do trono. Morreu jovem com 40 anos. Pedro II, no seu reinado, Portugal ficou mais independente da Espanha, financiou a busca de metais preciosos no Brasil. João V, durante seu reinado, Portugal teve um papel importante na política europeia, mas depois o reino passou por estagnação. José I, quando jovem, testemunhou o terremoto de Lisboa. Seu reinado ficou marcado pela modernização de Lisboa, que até então era uma cidade estilo medieval. Maria I louca, devido à sua doença mental, seu filho atuava como regente. Dom João VI veio para o Brasil para fugir da invasão napoleônica, modernizou o Rio de Janeiro, fez o Brasil ter autonomia, voltou a Portugal após pressões. Pedro IV já foi imperador do Brasil até sua abdicação em 1831. Morreu jovem no Palácio de Queluz aos 35 anos de idade. Maria II foi rainha em 2 ocasiões, quando seu tio tentou tomar seu trono e depois quando seu pai morreu. Maria morreu jovem aos 34 anos de idade. Pedro V reconciliou o povo com a Casa Real, fez grandes obras públicas, era defensor assíduo da abolição da escravidão. Luís I não era para ter sido rei, mas por seu irmão não ter herdeiros se tornou rei. Em seu reinado surgiu a questão Coimbra.
Carlos I. Seu reinado ficou marcado por crises políticas. No início de seu reinado, o Império Britânico obrigou Portugal a desocupar áreas entre Moçambique e Angola. Foi assassinado. Manuel II assumiu após o assassinato de seu pai e irmão. Seu reinado duraria pouco. Foi deposto em 1908 após a proclamação da República.